Senhoras e senhores, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conseguiriam ficar 19 horas dentro de um avião sem fazer uma escala ou uma conexão? Pois é, existem voos comerciais que duram quase isso, muito próximo. E se você quiser, você pode ir lá no site da companhia e comprar sua passagem para passar ali quase 24 horas dentro de um avião. E hoje eu vou te mostrar alguns dos voos comerciais mais longos do mundo. Quanto tempo eles levam e principalmente como é possível que eles fiquem tanto tempo no ar. E tem uma rota que chama muita atenção nessa lista, que é entre Singapura e Nova York, operado pela companhia Singapore Airlines. São mais de 15 mil quilômetros sem escala. E o mais curioso é que essa companhia aparece 2 vezes entre os voos comerciais mais longos do mundo. Mas antes da gente chegar aos extremos, vamos entender como que um avião consegue ficar 19 horas voando. Então, se você tá bem curioso com esse tema e tudo que relaciona a ele, dá o seu like aí e vamos nessa. Vamos retomar a nossa pergunta aqui. Como que um avião consegue ficar tanto tempo no ar? Até porque não é uma coisa como um carro que você consegue parar ali no postinho, não tem um graal no ar para você reabastecer um posto Ipiranga que seja. E não tem acostamento também, se dá uma pane, né? Não tem como resolver, né? Vocês entenderam. A resposta está principalmente na própria aeronave. Esses voos são feitos por aviões projetados para percorrer distâncias enormes, com bastante autonomia e motores cada vez mais eficientes. E um grande exemplo aqui é o Airbus A350. A fabricante europeia desenvolveu uma versão específica para esses tipos de voos. E a principal variante é o Airbus A350-900 ULR, uma variante preparada para voar ainda mais longe, com maior capacidade de combustível e adaptações para esse tipo de operação. E é construindo desses tipos de modelos que as companhias aéreas lançam rotas que cruzam aí 2 oceanos e voos que duram muito tempo. E sempre lembrando, sem fazer uma escala sequer, ou conexão que seja. E mesmo assim, a duração não é exatamente a mesma todos os dias. Vento, clima e a própria rota podem fazer com que o tempo varie. Então, se na passagem um voo está ali anunciando que ele vai durar 18, 19 horas, esse não é o tempo exato do voo, ele pode diminuir ou aumentar. Nos nossos voos aqui, que a gente faz em 1 hora, 2, já acontece isso. Agora que você já sabe como que os aviões ficam tanto tempo no ar, bora falar das rotas. E a primeira que eu quero falar aqui é de Doha para Auckland. Essa rota é operada pela Qatar Airways e pode durar aproximadamente 17 horas. E essa é uma distância, né? Que, pelo amor de Deus, que distância! E nesse voo você atravessa aí metade do planeta. Então significa que você vai passar boa parte da noite voando e ainda pode pegar metade de um dia. Você embarca, janta, tenta dormir, acorda e ainda está no mesmo voo. Se você acha que 17 horas de voo já é muita coisa, espere só eu mostrar os outros. Agora a gente já entra numa faixa que as pessoas já começam. Opa, isso aqui já tá bem impossível, hein? Calma aí, que papo é esse? Tô falando de um voo que dura 18 horas. Ou até pode ultrapassar essas 18 horas. E no caso eu tô falando do voo entre Perth, na Austrália, e Londres, operado pela Qantas. E o interessante dessa rota é que você consegue ligar a Austrália à Europa ali. Claro, eu ia falar assim, né, rápido, mas também não é tão rápido, né, calma. Mas é uma ligação direta, e uma ligação que você atravessa o Oceano Índico inteirinho.
E mesmo com essa duração, o mais interessante é que você não precisa passar pelo Oriente Médio e fazer aquela conexão tradicional que muitas pessoas já estavam acostumadas a fazer. Mas ainda tem mais absurdos para vir por aí. Vamos aumentar o nível, como eu gosto de dizer. Porque a gente ainda nem chegou entre os mais longos. Se você já está achando esses bastante, prepare-se. Agora a gente chega num voo que desafia a nossa noção de estar dentro de uma aeronave. Eu tô falando da rota Singapura-Nova York, mais precisamente em Newark. São cerca de 15.300 quilômetros de distância e uma viagem programada para durar 18 horas e 40 minutos. E tem um detalhe que muita gente não sabe. Newark fica perto de Nova York. E o mais interessante é que essa rota está bem próxima para um aeroporto que vai sair a primeira rota, a rota mais longa do mundo. E se você está pensando que a distância entre o segundo lugar e o primeiro é muito grande, nada disso. Está bem próximo e em dois sentidos. E agora sim, senhoras e senhores, chegamos ao nosso primeiríssimo lugar, que é o voo entre Singapura e Nova York, mas agora no aeroporto JFK, que é o principal de Nova York, vamos dizer assim. Esse é um voo também operado pela Singapore Airlines, eu não sei nem se eu falei certo. Confesso que eu tenho dúvida se é Singapore ou Singapore. Os especialistas em inglês podem me corrigir aqui, obrigado. Mas ainda assim, é a companhia de Singapura que realiza o voo mais longo do nosso planeta. A programação indica que o voo pode durar 19 horas e 15 minutos no sentido Nova York-Singapura. E você se lembra daquele A350-900 ULR que eu comentei mais cedo? Tudo bem, né? Muita informação ali, né? Mas aí, né? O A350 ULR, muita, eu entendo, se não guardou também. Mas lembra daquele avião específico, vamos colocar assim? Pois é, a Singapore usa essa aeronave para a rota. Claro, não é a única que é utilizada, mas é a principal. A Singapore Airlines utiliza essa aeronave nessa rota, desenvolvida para operações de ultradistância. Mas eu descobri uma coisa muito curiosa nesse voo ao realizar essas pesquisas. Peguei uma data qualquer ali e fiz uma estimativa, dei uma pesquisada em quantos nasceres do sol, pôr do sol, nossa, meu português agora foi pro vinagre. Mas quantas vezes você vê o sol nascendo e o sol se pondo durante esse voo? Aproximadamente, porque isso pode variar também. E com base num dia específico que eu verifiquei, que até foi uma data recente aqui antes de eu gravar, dia 16, você tem a chance de ver um nascer do sol e um pôr do sol. Já pensou que bacana? Ou não, né? Talvez para muitas pessoas isso seja assustador, mas isso pode acontecer. Nesse exemplo, o avião chega a regiões muito ao norte, onde o sol nasce durante a viagem. Algumas horas depois, enquanto continua avançando pela Ásia, ele volta a se pôr. Ou seja, você passa 19 horas dentro de um avião, passa por diversos fusos e ainda consegue ver um nascer do sol e um pôr do sol. E tudo isso antes de chegar ao seu destino. Isso que eu posso dizer que é uma viagem dentro de outra viagem. Depois de ver tudo isso, eu, você, outras pessoas podem se perguntar: o que eu vou fazer durante 19 horas além de dormir? Porque uma coisa é a gente olhar aqui, né, entrar no site da companhia, eu ver aqui o roteiro também, imaginar esse tempo que vai ficar no voo. Outra é estar lá naquele voo. É claro que você não vai ficar 19 horas olhando para o relógio. Em um voo desse tamanho, a rotina acaba sendo dividida em comer,
dormir, assistir alguma coisa, se tiver que trabalhar, vai trabalhar e aguardar, ficar observando a paisagem. A própria companhia organiza o serviço de bordo pensando na duração da viagem. No caso da Singapore, por exemplo, há refeições durante o voo e opções de lanches e bebidas ao longo da jornada. E eu falei de dormir, essa é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer durante esse voo. E tem uma experiência real que um passageiro chegou a dormir 11 horas durante o trajeto. Imagina! Aí é bom, eu queria fazer isso só de ir daqui para Europa. Para mim estaria maravilhoso, mas não consigo dormir nem 2 horas. E um detalhe que me veio à mente agora, que eu até vou dar uma verificada, sendo verdade ou mentira, vai estar aqui embaixo, é que esses aviões contam com poltronas especiais. Não tem aquela classe econômica que a gente está acostumado, aquele assento mais ou menos, né? Se você vai assim, paga um precinho mais barato, você ainda vai no conforto, até porque 19 horas, né? Mas independente de qualquer coisa, assim, em relação ao conforto, vai ter um momento que você vai falar: caramba, esse voo não pousa logo, não chega nunca. E agora vem uma pergunta que pode ser bem interessante para se responder, para se fazer também. Vale a pena pegar um voo assim, diretaço, só para não fazer uma conexão? No caso, eu vou te dizer que depende do tipo de viajante que você é. Porque uma conexão também tem seus custos. Você precisa desembarcar, esperar, encontrar o próximo portão, embarca de novo e ainda corre o risco de ter um problema no meio do caminho. Por outro lado, passar 19 horas dentro do avião não vai ser a 8ª maravilha do mundo. Então, na minha opinião, a grande vantagem desses voos é que você entra, senta, se acomoda e só pensa em chegar ao destino. Não dá para pensar em outra coisa assim, né? No caso, outras coisas que eu falo de preocupações com conexão e outros trâmites chatos assim, que você tem que fazer, né? E pelo que eu já ouvi falar também, o serviço da Singapore é muito bom. Então, eu já vou abrir o jogo aqui que eu faria todos esses voos que eu mencionei, né? Essa é a grande verdade. Principalmente para criar aqui o conteúdo, mostrar para vocês como que é fazer esses voos, hein? Nossa, seria fenomenal. Se você quer ver isso, já sabe, né? Se inscreva. Mas aí eu deixo a pergunta para vocês também. Encarariam 19 horas de voo ou pegaria algum ali, no máximo 14, uns 13 e faria conexão? E tem uma coisa que pode fazer com que a lista mude nos próximos anos. A Qantas está preparando o Project Sunrise, que vai colocar em operação voos sem escala entre Austrália e destinos como Londres e Nova York. A própria Qantas confirma o início dos voos entre Sydney e Londres em 2027. E aí, dependendo da situação, teremos um novo líder nessa lista, pois esse voo está previsto para durar cerca de 20 horas. A companhia pretende ter 12 unidades dessa aeronave para realizar o projeto, que foi modificado para as operações de ultra longa distância. Então, se você estiver vendo este vídeo alguns anos depois, provavelmente a lista já vai ter mudado. Quando mudar, para falar a verdade, a gente vai fazer uma nova lista completinha, atualizada, hein? Então, se não está inscrito, já aperta esse botão aqui embaixo e deixa a sua inscrição. Senhoras e senhores, no fim das contas, eu acho muito impressionante o fato de que a gente já tem um voo que dura 19 horas e pensar que isso pode aumentar. E sinceramente, eu acho fascinante aonde a aviação está chegando, hein? E aonde ela ainda vai chegar. Porque a aviação a gente sabe, né? Tecnologia sempre mudando, sempre aparecendo novas coisas e aí acabam surgindo coisas como um voo que pode durar 20 horas. Eu não vou me surpreender o dia que a gente tiver um voo que dure 24 horas.
E agora, mais uma vez, eu deixo aquela perguntinha básica para você. Encararia esses voos longos, algum desses que eu mencionei? Ou prefere pegar ali um curtinho e faz uma conexão, e faz outra, e por aí vai? Deixa aqui nos comentários, que é claro que eu quero ler, hein? Eu já digo aqui, mais uma vez também, a minha opinião, que eu faria sim um desses voos, apesar da minha ansiedade, não sei se aguentaria, mas eu gostaria de fazer principalmente o Singapura Nova York, né, para mostrar tudo, ver como é que é, mas um Doha Auckland já seria excelente. Senhoras e senhores, muito obrigado por mais esse vídeo, obrigado pela sua companhia, um grande beijo e a gente se vê no nosso próximo vídeo, na nossa próxima dica. Tchau!